E se os muros destinados a conter a justiça se tornassem um instrumento de sofrimento inimaginável? Nos cantos mais sombrios do mundo existem prisões tão notórias que sobreviver a elas se torna uma batalha. Os reclusos enfrentam ambientes brutais que parecem quebrar o seu espírito, desde a sobrelotação, a violência severa e as condições desumanas que definem a vida atrás das grades. Estas 10 prisões não são apenas as piores. São pesadelos onde todos os dias é uma luta para permanecer vivo e manter um fragmento da humanidade. Então pegue sua lanterna e vamos mergulhar nos corredores escuros dessas 10 piores prisões para mulheres no mundo. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Nós começamos. Número 10. Prisão de Patarei, Estônia. Entre a costa de Tallinn, na Estônia, fica a prisão de Patarei, um lugar que parece saído de um filme de terror. Embora já tenha servido como base militar, mais tarde se tornou uma das piores prisões para presidiárias do mundo. A prisão de Patarei foi originalmente construída no século XIX como uma fortaleza marítima para proteger Tallinn de ataques navais. No entanto, quando se tornou uma prisão na década de 1920, começou a acumular uma reputação sinistra. O prédio, com suas grossas paredes de pedra e janelas gradeadas, foi projetado para intimidar. E sim, era intimidante. Mas não só os prisioneiros, até os visitantes sentiram um arrepio terrível assim que entraram. Patarei tornou-se conhecida pelo tratamento dispensado às presidiárias, muitas das quais eram prisioneiras políticas durante a era soviética. Agora imagine que você está em um lugar onde o frio não está apenas lá fora, mas penetra na sua alma, com pouco mais que um colchão de palha para confortá-lo. Um ex-prisioneiro contou como o gelo se formava nas paredes das celas durante o inverno, forçando as mulheres a se amontoarem para se aquecerem. Na maioria das vezes, as mulheres não tinham escolha senão partilhar cobertores finos que não ofereciam nenhuma proteção real contra o frio. Ele disse que parecia que o frio estava nos ossos e não havia como escapar dele. Como resultado disto, os reclusos adoeciam frequentemente de hipotermia, e as infecções respiratórias eram comuns devido à falta de aquecimento adequado numa área sobrelotada. Como é sabido, Patarei era notório pela sua extrema superlotação. Não era apenas um problema, mas um lema da prisão. Inicialmente projetado para abrigar cerca de 1.200 presidiários, muitas vezes abrigava mais de 4.200 pessoas em seu auge. Os reclusos partilhavam constantemente pequenos espaços, por vezes até 40 pessoas num espaço destinado a muito menos pessoas, o que conduzia a más condições de vida. Como se a história da prisão não fosse suficientemente assustadora, muitos acreditam que ela é assombrada pelos espíritos daqueles que sofreram dentro dos seus muros. Os visitantes muitas vezes relatam ocorrências estranhas, correntes de ar frio em salas vazias, sussurros ecoando pelos longos corredores e uma sensação avassaladora de tristeza que parece agarrar-se a cada pedra. Número 9. Prisão Julia Tutwiler, Alabama. Por trás das imponentes cercas da prisão Julia Tutwiler, existe uma realidade que poucos ousam imaginar. Não é apenas uma prisão, mas um lugar de sofrimento inexplicável durante décadas. Localizada em Wetumpka, Alabama, a prisão Julia Tutwiler foi inaugurada em 1942. Foi nomeada em homenagem a Julia Tutwiler, uma reformadora que defendeu melhores condições de vida nas prisões. Ironicamente, esta mesma prisão que leva o seu nome tornou-se uma questão de abuso e negligência, tornando-se uma das piores prisões para mulheres nos Estados Unidos. Desde o início, Tutwiler foi planejado para acomodar aproximadamente 550 prisioneiros, mas frequentemente excedeu essa capacidade, abrigando ocasionalmente cerca de 1.000 indivíduos. A sobrelotação resultou em situações críticas, em que os direitos humanos básicos são regularmente violados. Em 2013, Tutwiler foi listada por Mother Jones
como uma das 10 piores prisões da América, especificamente devido ao abuso sexual generalizado e à insuficiência de cuidados médicos. É quase como se tivessem esquecido de ler o memorando sobre tratar os presos como seres humanos. Como se isso não bastasse, a Equal Justice Initiative encontrou provas perturbadoras de violência sexual ocorrida nas suas instalações. Como um jogo distorcido de quem consegue quebrar as regras primeiro, os interrogatórios com mais de 50 presidiárias revelaram uma tendência perturbadora de ataques por parte de policiais a presidiárias, incluindo casos em que presidiárias conceberam como resultado de estupro por guardas. As conclusões da Equal Justice Initiative resultaram numa queixa apresentada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que então verificou que o Alabama estava violando a 8ª emenda ao não proteger as presidiárias do abuso sexual. É seguro dizer que este não é o tipo de atenção que qualquer estabelecimento deseja. Agora imagine começar cada dia em um lugar onde não há garantia de sua segurança. As mulheres aqui sofrem consequências por falarem sobre abusos, como ficarem isoladas ou sofrerem retaliações dos guardas. Uma prisioneira descreveu como a sua caixa de armazenamento, que continha cartas preciosas e fotografias dos seus filhos, foi removida injustamente, fazendo-a sentir como se a sua essência lhe tivesse sido tirada. Com o envelhecimento da prisão e a infraestrutura negligenciada, os presos frequentemente recebem cuidados médicos precários. Foi relatado um caso de uma mulher que quase morreu devido à má gestão do seu estado de saúde antes de receber tratamento de emergência fora da prisão. Fale sobre uma reviravolta inesperada que ninguém queria. A falta de apoio à saúde mental só aumenta o caos, criando um ambiente onde o desespero prospera como ervas daninhas num jardim abandonado. Apesar de numerosos relatórios destacarem estes abusos, reformas significativas têm sido mais lentas do que o melaço de janeiro. Em 2016, o governador do Alabama, Robert Bentley, anunciou planos para fechar Tutwiler como parte de uma iniciativa mais ampla de reforma prisional, mas foi como prometer limpar o seu quarto sem pegar numa única meia. No entanto, a partir de 2020, a prisão permanece aberta e o seu legado de sofrimento intacto. As histórias que emergem de Tutwiler revelam não apenas estatísticas, mas o profundo custo humano do encarceramento num tal ambiente. As mulheres que entram nesta prisão, muitas vezes já traumatizadas pelo seu passado como vítimas de abuso, encontram os seus espíritos ainda mais esmagados pelas duras realidades da vida na prisão. Número 8. Prisão de Tadmor, Síria. A simples menção da prisão de Tadmor, localizada no vasto deserto árido da Síria, perto de Palmira, evoca sentimentos de medo e desesperança. Muitas vezes rotulado como o inferno na terra, ganhou notoriedade pelo tratamento severo dispensado aos prisioneiros, especialmente às mulheres. Imagine um lugar onde a atmosfera está pesada com o peso da dor, onde o otimismo é apenas uma vaga lembrança e onde os sons da angústia ecoam por corredores escuros e arrepiantes. Inicialmente construída como uma base militar sob o domínio francês, Tadmor tornou-se mais tarde uma prisão conhecida por albergar rebeldes políticos durante a década de 1980, sob o governo de Hafez al-Assad. Foi visto como uma representação de tirania e crueldade. Se você está procurando um lugar especializado em quebrar espíritos em vez de reabilitar indivíduos, parabéns, você encontrou. Os guardas costumavam dizer: "Nós somos Deus, sua vida e sua morte estão sob nosso controle." Esta frase aterrorizante resumia a doutrina prevalecente não apenas nos limites da prisão de Tadmor, em Palmira, mas de forma mais ampla nas penitenciárias sírias, especialmente quando se tratava de presos políticos. A Amnistia Internacional afirmou que a situação foi caracterizada pelo sofrimento, com tortura e humilhação ocorrendo diariamente. Se você acha que seu pior dia de trabalho foi terrível, imagine vivenciá-lo em um lugar onde simplesmente estar ali é uma espécie de castigo. Em 27 de junho de 1980, Tadmor testemunhou um dos seus eventos mais notórios.
Um massacre em que aproximadamente 600 a 1.000 prisioneiros foram brutalmente assassinados após uma tentativa fracassada de assassinato do presidente Assad. Este ato cruel não foi apenas um incidente isolado, mas parte de uma tendência mais ampla de violência permitida pelo Estado, que definiu a vida cotidiana em Tadmor. As circunstâncias em Tadmor são extremamente sombrias e deprimentes. Imagine estar trancado num lugar onde os direitos humanos fundamentais estão ausentes, sem visitas familiares, sem acesso a livros, sem forma de interagir com o mundo exterior. Os prisioneiros sofrem constante tormento psicológico e abuso físico. As técnicas de tortura envolvem frequentemente espancamentos brutais com paus e cabos, choques elétricos que causam cicatrizes permanentes e atos degradantes, como ser forçado a engolir animais mortos. Uma ex-prisioneira contou a sua experiência. Ela disse que uma batida na porta da cela muitas vezes significava uma coisa: que outro prisioneiro tinha morrido. O pátio, que deveria oferecer uma pausa para tomar ar fresco, tornou-se palco de execuções arbitrárias. Os guardas chamavam os prisioneiros para respirar apenas para sujeitá-los a espancamentos brutais ou coisa pior. Neste ambiente, a sobrevivência torna-se um ato de desafio ao desespero. Os detidos são frequentemente colocados em confinamento solitário ou emparelhados com outra mulher em condições que mais parecem um pesadelo do que realidade. Sofrem espancamentos selvagens e agressões sexuais, com a humilhação adicional de serem forçados a confessar crimes que não cometeram. Apesar do silêncio opressivo imposto pelo regime, as histórias de Tadmor começaram a surgir, testemunhos detalhando os horrores enfrentados pelos prisioneiros. Memórias escritas por ex-prisioneiros surgiram online, contornando a censura estatal e lançando luz sobre as suas experiências. Número 7. Prisão Central de Bang Kwang, Tailândia. E se o seu primeiro dia atrás das grades envolvesse ser algemado com pesadas correntes de ferro? Essa é a realidade de quem entra na prisão de Bang Kwang, também conhecida como Bangkok Hilton. Mas não se deixe enganar pelo apelido. Este não é um hotel de luxo. Esta prisão, que abriga muitos presos estrangeiros, é uma prisão dura que lida com prisioneiros no corredor da morte e com sentenças longas. A partir do momento em que os prisioneiros chegam, eles são recebidos não com comodidades básicas, mas com um conjunto de algemas acorrentadas os tornozelos durante os primeiros 3 meses de sua estadia, enquanto os presos no corredor da morte devem ter suas algemas permanentemente presas os soldados. Sim, você ouviu certo. Essas algemas não são apenas para exibição. Elas são um lembrete de que a liberdade é uma memória distante e que sua nova vida em Bangkwang irá testá-lo de maneiras que você nunca imaginou. Construído entre 1927 e 1931, Bangkwang foi inicialmente concebido pelo rei Rama V como uma prisão para os piores criminosos. Foi criado para abrigar aqueles que aguardam execução ou cumprem penas longas, mas com o tempo se transformou em um lugar que poderia fazer até os criminosos mais experientes reconsiderarem suas decisões de vida. A prisão abriga cerca de 6.000 presos, muitos dos quais são estrangeiros apanhados na rede das rigorosas leis antidrogas da Tailândia. A condição destes prisioneiros é tão precária que muitos deles perdem a sanidade ou a vida. A comida é escassa e o que é fornecido muitas vezes parece mais algo que você encontraria no fundo de uma lixeira do que uma refeição. O infame sistema de moedas significa que apenas os prisioneiros mais ricos podem pagar uma refeição decente, enquanto outros são forçados a subsistir com uma tigela de arroz e vegetais. Se tiverem sorte, imagine tentar negociar com seus colegas presidiários algumas mordidas extras, como se fosse um jogo de pôquer de apostas altas. Você acha que já ouviu tudo? Espere, tem mais. Bangkwang não se trata apenas de má alimentação e más condições de vida. É também conhecido pelo tratamento notoriamente brutal que dispensa os prisioneiros. Embora as organizações de direitos humanos tenham levantado a voz sobre a tortura e os abusos dentro dos seus muros,
Os relatos de espancamentos e tormentos psicológicos nunca cessam, fazendo-nos pensar se esta prisão foi concebida por alguém que assistiu a demasiados filmes de terror. Os presos descreveram ter sido submetidos à violência física por infrações menores, como não dobrar os lençóis corretamente ou olhar acidentalmente para um guarda da maneira errada. É como estar numa versão distorcida de um acampamento militar, onde o sargento perdeu todo o senso de proporção. As mulheres em Bangkwang relataram sentir-se isoladas e desamparadas, muitas vezes sem recursos para responder às reclamações sobre o seu tratamento. Neste ambiente, a camaradagem entre os reclusos torna-se essencial para a sobrevivência, mas também pode levar a conflitos à medida que navegam nas duras realidades da vida na prisão. O tratamento severo dispensado aos presos nas prisões de Bangkok, especialmente as condições de superlotação e a falta de necessidades básicas, inspirou a minissérie Bangkok Hilton, de 1989, que dramatizou as lutas de uma mulher presa por tráfico de drogas e destacou as duras realidades enfrentadas pelos presos nessas instalações. No entanto, nos últimos anos, tem havido esforços para melhorar as condições em Bangkwang. Em 2013, as autoridades aboliram o uso de algemas para a maioria dos reclusos, uma pequena vitória celebrada como ganhar um Oscar neste ambiente sombrio. No entanto, muitos reclusos importantes permanecem algemados, deixando os defensores da questão a pensar se alguma vez ocorrerão mudanças reais. Número 6. Prisão de Antanimora, Madagascar. Localizada no coração de Antananarivo, capital de Madagascar, esta prisão é um lembrete chocante de que a vida atrás das grades não inclui o luxo da beleza natural da ilha. Para as mulheres aqui encarceradas, Antanimora é uma instituição com recursos limitados, onde a sobrevivência é um desafio físico e psicológico. É registrada como uma das prisões femininas mais superlotadas e sujas do mundo. Aqui, os presos dormem tão juntos que muitos deles têm que colocar os pés na cabeça uns dos outros. Com um espaço projetado para acomodar 800 presos, foi relatado que abriga mais de 4.000 detidos. Esta situação é agravada por um número significativo de mulheres detidas que aguardam julgamento, que constituem cerca de 60% da população prisional e que são frequentemente detidas por períodos prolongados sem julgamento, como o caso de Dimoa, uma mulher de 33 anos que foi enviada para a prisão de Antanimora para a prisão preventiva sob a acusação de corrupção de menores no dia 10 de março. Ela foi presa sob suspeita de ter um relacionamento do mesmo sexo com sua namorada de 19 anos, Fi. Isto seguiu-se a uma queixa à polícia feita pela mãe de Fi. Em Madagascar, o Código Penal pune severamente qualquer pessoa que cometa um ato indecente ou antinatural com uma pessoa do mesmo sexo com menos de 21 anos de idade. Dimoa, que deveria ser libertada imediata e incondicionalmente, passou mais 10 meses atrás das grades. Este e muitos outros casos são caracterizados por saneamento e nutrição inadequados. Além disso, foi relatado que as reclusas recebem apenas uma refeição por dia, geralmente constituída por mandioca cozida, levando a uma elevada prevalência de desnutrição. A pesquisa também constatou que cerca de 38,4% das presidiárias estão desnutridas, sofrendo de desnutrição crônica devido à qualidade e quantidade inadequadas de alimentos. As más condições de higiene causaram níveis aumentados de doenças entre os reclusos, que têm disponibilidade limitada de cuidados médicos. Além disso, a combinação de sobrelotação e falta de higiene cria um ambiente perfeito para a transmissão de doenças infecciosas, levantando preocupações sobre surtos em tempos de emergências sanitárias, como a pandemia da Covid-19. Reconhecendo estes problemas, tem havido exigências de mudanças no sistema prisional de Madagascar. Em 2019, o presidente Andry Rajoelina visitou a prisão de Antanimora e reconheceu as más condições.
A sua administração propôs ações para aliviar a superlotação prisional e melhorar as condições de vida dos presos. Os esforços incluem o aumento do orçamento prisional para melhorar a qualidade dos alimentos e os padrões de higiene. Número 5. Prisão de Al-Qanater, Egito. Atrás das barras de ferro da prisão de Al-Qanater, existe um mundo de mulheres esquecidas, com as suas histórias enterradas sob camadas de cimento, sussurros e desespero. Esta prisão, localizada em Qanater el-Kaireia, nos arredores do Cairo, Egito, é a maior prisão feminina do país e serve como um exemplo comovente dos desafios que as mulheres enfrentam no sistema penal. Estabelecida no início da década de 1990, esta instalação tem uma história complexa e tem sido objeto de vários relatórios sobre direitos humanos que destacam as suas duras condições. As mulheres queixam-se da sobrelotação das celas e da má ventilação. A instalação foi inicialmente projetada para 500 pessoas, mas, no momento das entrevistas, abrigava cerca de 1.000 prisioneiros com acesso limitado ao ar fresco ou à luz solar, transformando o espaço vital num pesadelo. Estas celas estão superlotadas, mal ventiladas e carecem de instalações sanitárias básicas, tornando o sistema de ventilação quase inútil. As prisioneiras de Al-Qanater enfrentam frequentemente condições difíceis, uma vez que têm de partilhar casas de banho que não são sempre acessíveis. Em vez de casas de banho adequadas, são obrigadas a usar baldes para suas necessidades, partilhados entre grupos de cerca de 100 mulheres, tornando o cheiro da cela insuportável. Esta falta de higiene contribui para problemas de saúde e reflete uma negligência sistêmica mais ampla no sistema prisional do Egito. Mas é o problema da higiene menstrual que acrescenta outra camada de dificuldade e sofrimento. Os produtos sanitários são quase inexistentes e, quando não os têm, devem improvisar usando roupas, lenços de papel ou o que encontrarem, fazendo com que cada respiração tenha um cheiro desagradável. É humilhante, especialmente quando os recursos estão acabando e não há nada que você possa fazer a não ser esperar. Mas isso não é tudo. A vida em Al-Qanater é marcada pela rotina e restrição, pois os reclusos só podem receber visitas familiares a cada 15 dias, cada uma das quais dura apenas 10 a 15 minutos. Este contacto limitado conduz por vezes a sentimentos de isolamento e desespero entre as mulheres, muitas das quais têm filhos no exterior que dependem delas emocional e financeiramente. A administração penitenciária oferece pouco em termos de programas de reabilitação ou educação. Em vez disso, o foco permanece na contenção e não na reforma. As mulheres são muitas vezes forçadas a passar pelo seu encarceramento, sem apoio ou orientação de ninguém, o que pode causar problemas de saúde mental. As organizações de direitos humanos documentaram extensivamente estas condições. Em 1992, a Middle East Watch recolheu testemunhos de mulheres que descreveram as suas experiências em Qanater como traumáticas e desumanizantes. A falta de alimentação adequada e de cuidados médicos levou à desnutrição crônica entre os reclusos, complicando ainda mais a sua situação já precária. Número 4. Prisão de Karizak, Irã. O que você faria se o ar que respirasse parecesse um desafio? Pois bem, esta é a situação dos reclusos da prisão de Karizak, um lugar onde a resistência não só é testada, mas levada ao limite absoluto. Localizada no deserto a sudeste de Teherã, Karizak nem sequer foi estabelecida para pessoas, mas era originalmente uma instalação industrial para a pecuária. Seria de pensar que, sendo a única prisão para mulheres no Irã, tratariam bem as mulheres. Mas o oposto é verdadeiro. A prisão abriga mais de 1.000 mulheres em condições que fazem questionar o quanto uma pessoa pode suportar. Imagine partilhar um espaço tão pequeno que os limites pessoais não apenas se confundem, mas desaparecem completamente. Projetado para 700 presidiários, abriga atualmente mais de 1.700, o dobro da capacidade estimada do presídio.
A saúde é outra grande preocupação, pois os reclusos que trabalham na cozinha e na sala da caldeira não têm acesso a medicamentos para queimaduras. Enquanto isso, os psicoterapeutas da clínica da prisão prescrevem sedativos e tranquilizantes de forma incontrolável. As soluções intravenosas também são difíceis de obter, e os resultados dos exames laboratoriais sempre chegam atrasados, mesmo para quem tem câncer. Um dos internos lembrou: a situação na clínica é uma vergonha. Injetam um interno na mesma cama onde antes deram pontos em outro com ferimentos auto-infligidos e cujo sangue cobriu a cama. A maioria deles está subnutrida e a prisão cobra mais de 3 vezes o preço de mercado pelas frutas frescas. Eles trazem frutas uma vez por mês e 90% das frutas não são permitidas. O calor é implacável, daquele tipo que gruda na pele e penetra nos ossos. E a água que sai das torneiras é mais uma aposta do que uma garantia. Alguns dias é intragável, forçando as mulheres a depender de qualquer água engarrafada que possam encontrar. A água da prisão é salgada, lamacenta ou, por vezes, não há água potável. Aqueles que podem comprar água mineral por 4.000 tomans, o que equivale a $1 americano a garrafa, as mulheres grávidas e as mães que se encontram na maternidade não recebem alimentos nutritivos nem água potável. Os chuveiros são um luxo raro, com filas que se estendem o suficiente para fazer você pensar 2 vezes se vale a pena esperar. E quando finalmente toca você, a água está fria, pouco mais do que um fio, e desaparece antes que você possa se sentir remotamente limpo. Como se isso não bastasse, a maioria dos presos de Kahrizak está sempre com fome. Eles distribuem alimentos para 80 pessoas em pavilhões, que abrigam mais de 120. Nenhuma carne é vista, a menos que um inspetor da organização penitenciária esteja de visita. Sob o pretexto do coronavírus, Senhora Kodad, o chefe da prisão, proibiu até instituições de caridade de trazer alimentos adequados. Fale sobre o mal em seu auge. Número 3. Prisão feminina de Indiana. Você já pensou em como é a vida dentro de uma prisão feminina? A prisão feminina de Indiana foi criada em 1873. Tudo começou com um grupo de reformadores que reconheceram que as mulheres enfrentavam condições difíceis nas prisões masculinas. Imagine estar trancado com homens. Muitos acreditavam que não era apenas inseguro, mas também injusto. Graças aos esforços de defensoras como Rhoda Coffin e Sarah Smith, Indiana abriu sua primeira instalação dedicada às mulheres. A primeira mulher a entrar na prisão foi Sally Hubbard, condenada por múltiplos assassinatos, falando em começar com um grande impacto. No entanto, em Indiana, 4 mulheres foram condenadas à morte desde 1900, mas nenhuma delas foi executada. Um dos casos mais conhecidos inclui Paula Cooper, uma menina de 15 anos que foi condenada à morte quando era menor por seu papel em um assassinato. O seu caso atraiu a atenção internacional e levou a discussões significativas sobre a reforma da justiça juvenil e até mesmo a intervenção do Papa João Paulo II, aumentando a idade de execução de 10 para 16 anos e implementando leis que proíbem os funcionários prisionais de terem relações sexuais com os reclusos. Isso ocorreu depois que guardas e um terapeuta foram acusados de manter relações sexuais com Cooper. Outra presidiária notável é Sarah Jo Pender, conhecida por sua fuga do Centro Correcional de Rockville. A sua história destaca não apenas questões dentro do sistema prisional, mas também levanta questões sobre o apoio à saúde mental para mulheres encarceradas. A prisão foi localizada primeiro perto do centro de Indianápolis, mas mais tarde foi transferida para sua localização atual na Girls School Road. Desde o início, o objetivo era reabilitar e não apenas punir. Os presos participavam de atividades como costura e lavanderia, aprendendo habilidades que os ajudariam a mudar de forma quando saíssem. As condições na prisão feminina foram questionadas no verão de 2020, quando as prisioneiras e as suas famílias se queixaram das condições desumanas impostas para reduzir a propagação do novo coronavírus. Cerca de metade dos 650 reclusos da prisão foram alojados em cabines independentes, sem ar-condicionado,
água corrente ou casas de banho, os presos também ficavam restritos às suas celas de 18 a 20 horas por dia. A prisão abriu portas para permitir maior circulação de ar e, em resposta, aliviou as restrições, mas não estava claro se os problemas tinham sido resolvidos. Número 2. Prisão de Bafra, Turquia. A prisão de Bafra está entre as inúmeras instituições correcionais em Turquia que abrigam prisioneiras, incluindo indivíduos culpados de crimes graves e dissidentes com convicções políticas. A prisão recebe frequentemente críticas por estar superlotada e ter más condições de vida. Imagine se espremer em uma área apertada com muitas outras mulheres, onde ter espaço pessoal é raro e a privacidade está ausente. É como estar preso em um esforço interminável de equipe, onde ninguém está disposto a cumprir sua parte. Originalmente criada para acomodar um número específico de prisioneiras, Bafra frequentemente excede o seu limite, resultando em espaços superlotados que podem acomodar 3 vezes a população originalmente prevista. As prisioneiras queixam-se frequentemente de terem de partilhar celas apertadas com várias outras mulheres, o que torna difícil encontrar um momento de privacidade. A ausência de serviços essenciais, como instalações sanitárias adequadas, agrava ainda mais a situação crítica. Como se isso não bastasse, os relatos de abusos vindos da prisão de Bafra também se tornaram alarmantes. Os presos compartilharam histórias de abuso físico por parte de policiais, como serem agredidos por delitos menores ou simplesmente não seguirem ordens com rapidez suficiente. Muitas mulheres relutam em denunciar abusos porque têm medo de sofrer retaliação pelas suas ações. Número 1. Prisão de Hongjiang, China. No remoto nordeste da China, fica a prisão feminina de Hongjiang, apelidada de Cemitério das Senhoras do Falun Gong, um lugar onde os muros não contêm apenas corpos, mas também histórias silenciosas de luta e resiliência. Aqui, a esperança tremeluz como uma vela ao vento, ofuscada por condições adversas e um regime rigoroso. A prisão é conhecida pela sua atmosfera opressiva, onde os reclusos enfrentam uma disciplina implacável que dá prioridade ao controle sobre a reabilitação. Também é conhecida pelo tratamento brutal dispensado às presidiárias, especialmente aquelas que praticam o Falun Gong. Esses presos são submetidos a trabalhos forçados, privação de sono e abuso físico, por exemplo. Liu Jinping descreveu ter sido forçada a sentar-se num banquinho durante horas, o que causou feridas dolorosas. Ela não teve acesso ao banheiro e foi constantemente vigiada por outras presidiárias. Outro exemplo notável foi o caso de Wang Chunyan. Ela foi condenada por suas crenças e sofreu abusos semelhantes, incluindo ser forçada a assistir a vídeos de propaganda enquanto estava isolada de outras pessoas. Esses profissionais são mantidos isolados uns dos outros para evitar que compartilhem informações sobre suas experiências. Frequentemente, sofrem espancamentos e abusos verbais por se recusarem a desistir de suas crenças. E com isso chegamos ao fim do nosso passeio pelas prisões mais horríveis e aterrorizantes para mulheres no mundo. Qual dessas histórias mais impactou você? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos fascinantes como este. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!